Olá, amados! Pastor Oséias aqui novamente. Hoje é o último dia do nosso curso. Nós estamos baseados em 2 Timóteo, capítulo 2, no versículo 15, que diz assim: Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de liderança. Como eu falei nos vídeos anteriores, cada um de nós fomos chamados para ser líderes dentro da nossa igreja. Como eu também falei, o pastor, ele sempre vai ser a liderança maior dentro da igreja. Mas cada um de nós somos pequenos líderes para estar ajudando o nosso pastor dentro da igreja, para estar contribuindo para que a obra ande de acordo com aquilo que Deus quer que ela ande. Nós não podemos deixar toda a carga de liderança sobre as costas do pastor da igreja. Não. Nós, obreiros da casa do Senhor, nós fomos chamados para sermos líderes juntamente com nossos pastores. Então, querido, a partir de hoje, tenha isso bem firmado na sua mente. Você não é somente um obreiro para fazer a ceia na casa do Senhor. Você não é somente um obreiro para pregar na casa do Senhor. Não, você é um líder que Deus escolheu para estar ao lado do seu pastor, para que tudo saia de acordo com a vontade de Deus. Assim como um dia Jetro orientou Moisés para que ele não ficasse com toda a carga sobre a vida dele, assim nós devemos fazer com o nosso pastor. O que Jetro falou para Moisés? Moisés, não fique com todas as cargas desse povo sobre as tuas costas. Não fique com todas as causas desse povo sobre você. Não, pelo contrário, ele disse: Moisés, divida a carga. E Moisés escolheu 70 pessoas. E essas 70 pessoas eram líderes que eles pegavam as causas menores e as causas maiores vinham para a mão de Moisés. E é assim que nós devemos fazer dentro da igreja. Aquelas causas que nós não conseguimos resolver, nós entregamos na mão do nosso pastor, porque você sabe que você não consegue resolver. Mas as causas menores, seja dentro do corpo de obreiro, dentro da membresia da igreja, nós devemos resolver. Eu quero deixar para vocês alguns conceitos sobre liderança. O conceito de liderança, ele é vasto no meio de muitos gestores, de muitos líderes. Muitos deles têm livros e eles fazem os seus conceitos. Então eu quero deixar algum conceito de liderança que é mais comum dentro de cada conceito que a gente observa no meio de livros desses grandes líderes que existem no mundo. Os 4 principais conceitos que eu percebi dentro desse grande globo de conceitos de liderança que existe em vários livros são assim. Primeiro, liderança é um processo. Segundo, liderança envolve influenciar pessoas. Terceiro, liderança ocorre em grupos. E quarto, liderança envolve objetivo comum. Eu vou destrinchar com vocês aqui cada um desses conceitos que está envolvido em todos os conceitos desses livros que eu tive pesquisando. Primeiro, liderança é um processo. O que é um processo? É um trabalho contínuo para se desenvolver e chegar a um objetivo. Querido, o processo é você sair de um ponto e chegar no outro. Na distância entre um ponto a outro, você tem o processo. Tudo vai acontecendo nesse meio do processo. Então é importante nós sabermos que liderança é um processo contínuo. Todos os dias
orientando pessoas, todos os dias conversando com pessoas, todos os dias a gente exercendo a nossa liderança para que as pessoas entendam qual é o objetivo que a igreja deve chegar. Segundo, liderança envolve influenciar pessoas. Influenciar pessoas é fazer com que pessoas façam algo para você sem que haja uma voz de comando, e sim pela satisfação de estar te servindo. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, Paulo diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Percebe que liderança é influenciar pessoas? Ou seja, você influencia as pessoas de uma forma que elas não fazem porque você manda, mas elas fazem porque elas têm a satisfação de servir ao seu líder. Isso acontecia com Jesus. Os apóstolos, eles tinham essa satisfação de servir Jesus, não porque ele mandava, mas porque a liderança dele os cativava. Terceiro ponto. Liderança ocorre em grupos. Para haver líderes, tem que haver liderados. Partindo dessa premissa, todos que temos pessoas ao nosso redor, em algum momento da vida, se você pediu algo ou alguma coisa para uma pessoa e foi atendido, você já exerceu liderança. Percebe que liderança não é só aquela pessoa que faz gestão de grandes empresas, ou de grandes igrejas, ou de igrejas. Não. Você está na sua casa com o seu filho, ensinando todos os dias o seu filho, você já é um líder. Deus chamou pais e mães para liderarem os seus filhos. Então observe que liderança não é isso de empresa, não é só uma grande empresa, não é só eu liderar pessoas dentro de uma empresa, não. Liderança é você dentro da sua casa, é você no grupo de obreiros, é você dentro da igreja ajudando pessoas, assim como Jesus fazia. Quarto ponto, liderança envolve objetivo comum. Objetivo comum é fazer que todos estejam alinhados no mesmo propósito, na mesma missão do pastor da igreja. Por isso a palavra submissão, estar abaixo da missão. Percebe que liderança é nós estarmos em um objetivo comum. O grande líder, ele faz com que as pessoas entendam que tem um objetivo comum para nós chegarmos. Esse objetivo comum é aquilo que o grande líder ele deve fazer. Ele deve preparar as pessoas para nós chegarmos num objetivo comum. E isso envolve processo diário para que nós possamos chegar nesse objetivo comum. Então, aprenda isso. Busque conhecimento sobre como ser um grande líder da casa do Senhor. Mesmo que você não almeje ser um pastor de igreja, mas, querido, o pastor de igreja ele foi chamado para conduzir um rebanho. Liderança nós podemos exercer em todos os segmentos da igreja. Você pode ser líder dentro de um ministério da igreja. Você pode ser líder dentro do ministério de intercessão da igreja. Você pode ser líder dentro de um ministério infantil da igreja. Você pode ser líder dentro do ministério de louvor da igreja. Mas você precisa entender que você já é um líder, porque dentro da sua casa existem pessoas. Vamos falar um pouco sobre a hierarquia dentro da igreja. Uma das principais dificuldades que uma instituição enfrenta para ser sólida é o respeito à hierarquia. Sem o respeito à hierarquia, é bem provável que qualquer instituição não sobreviva. E isso também deve acontecer dentro da igreja com todos os obreiros, pois sabemos que não é somente o pastor que é líder, e sim todos que foram nomeados que estão abaixo. Também são líderes em um esqueleto organizacional. Amados, agora eu quero mostrar para vocês um organograma mostrando a hierarquia dentro de uma instituição que é a igreja. Observe esse organograma. Nós podemos ver neste organograma, nós temos lá o pastor-presidente como liderança, temos a vice-presidente, que é a pastora Paula,
aqui na nossa igreja, né? Aí nós temos pastores auxiliares. E depois vem os líderes que o pastor escolheu para estar sobre ministérios. E aí vem os obreiros. Então percebe que existe uma organização dentro da igreja. E cada um desses pontos, isso aqui é como exemplo, é claro, cada um desse ponto, ele deve ser respeitado. Se a gente respeitar a escada da hierarquia, tudo vai sair de acordo com aquilo com que Deus colocou para que a igreja cresça e se desenvolva. Podemos concluir que todos temos liderança e que essa deve ser desenvolvida para um bem comum, que é o reino de Cristo. E também que o pastor precisa que nós exerçamos essa liderança para que ele tenha tempo de se dedicar à palavra de Deus e resolver os problemas mais complexos da comunidade. Lembre-se, amado, você foi chamado para ser um líder, um ajudador do nosso pastor dentro da nossa igreja. Exerça isso. Busque conhecimento sobre isso. Saiba, queira entender como um líder se comporta. Finalizamos então o curso, amados. Sempre lembrando, Jesus foi proativo, entregando a sua vida por nós. Jesus usou a sinergia enviando os discípulos de 2 em 2 para pregar o evangelho. Jesus usou a inteligência social quando lhe trouxeram a mulher pega em adultério. Jesus usou a gestão de conflito quando a mãe de 2 discípulos queria que os 2 ficassem ao lado de Jesus quando chegasse no céu, e os outros ficaram chateados por isso. Jesus exerceu liderança em todo o contexto da sua vida. Aí eu te digo, amado, seja um obreiro aprovado pelo Senhor. Que Deus abençoe em nome de Jesus.